Beleza, são 9 horas e 7 minutos e agora eu peço a atenção de todos os nossos ouvintes e também a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir algumas palavras do marido da prefeita Rosinha Garotinho em uma rádio local, onde ele apresentava, segundo a opinião dele, a situação administrativa, a situação financeira do município de Campos dos Goytacazes. E com todo o respeito que nós devemos a qualquer agente público, não seria diferente com o marido da prefeita, mas nós precisamos continuar mostrando para a nossa comunidade, mostrando para a sociedade de Campos, de norte a sul, leste a oeste do município, que precisamos ter duas versões sobre o mesmo fato. E não há mais espaço no município de Campos para que a gente aceite as satisfações do poder público municipal e achar que aquilo ali é regra. Dizer amém para tudo que a administração pública de Campos fala. Esse momento acabou. Está na hora de, com ética, com respeito, nós também mostrarmos as nossas armas, o que a gente tem de informação. E a primeira coisa que eu queria corrigir o marido da prefeita é que a palavra represado não quer dizer dívida. O marido da prefeita, para justificar, para esconder que a prefeitura deve, usou a palavra represado para dizer que segurou alguns pagamentos para poder pagar os funcionários. O primeiro erro dele está aí, porque não se paga funcionário com royalties. Funcionarismo público não é pago com royalties. Então, se a discussão no programa era royalties, repasses e tal, tá errado dizer que represou, ou seja, deixou de pagar algumas pessoas, alguns fornecedores, para garantir pagamento de funcionário. Tá errado. Ele, como ex-governador, deve ter se equivocado, né? Ou alguém explicou errado a ele. A palavra represado não é sinônimo de dívida. E além disso, não se paga funcionário público com royalties. Então, deixando de lado essa questão, para ficar bem clara, vamos falar um pouquinho sobre o histórico de empréstimos. A Prefeitura de Campos hoje é Prefeitura Municipal de Campos do Empréstimo, né? No ano passado, antes das eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro, não se falava em dívida no município de Campos. O município era o Walt Disney. As ruas eram fios de ouro, todo mundo recebendo, todo mundo trabalhando, e a própria administração pública se orgulhando, dizendo que estava com uma saúde financeira de primeiro mundo. Perfeito. O projeto político para o governo do estado não deu certo, e logo depois parece que nós entramos no limbo, entramos no inferno astral, em que tudo começou a ser destruído no município no âmbito administrativo. Aí, a prefeita Rosinha pega um empréstimo no Banco do Brasil, que é bom a gente relembrar a memória do ouvinte e também do telespectador, de 250 milhões. Estamos arredondando aqui um pouquinho para mais, para menos, mas tá na linha de raciocínio, 250 milhões. Naquela época, os juros de mercado estavam oscilando na faixa de 20%. Estamos falando de empréstimo pessoa jurídica. Perfeito. Se nós somarmos os 250 com os 20%, nós estaremos falando aí de 50 milhões de juros. 50 milhões em juros. Tá? Pago por nós. Para aquele trabalhador que acorda de manhã e passa o dia inteiro trabalhando. 250 com mais 50 milhões, nós estamos falando de 300 milhões de reais do primeiro empréstimo. A prefeita logo depois disse que essa quantia dava para ela equalizar, pagar o que estava devendo administrativamente. Palavras dela, não são minhas. E até hoje ela não deu satisfação do destino dado aos 250 milhões. E nem nós sabemos se esse pagamento dos juros já terminou. Isso porque ela diz que está em crise, hein? Então,
os 300 milhões do primeiro empréstimo, nós não sabemos aonde ele foi aplicado. E é um direito nosso de saber. Mas é uma prefeitura que nega direito de acesso à informação a todo mundo. Acho muito difícil que nós consigamos saber o que ela fez com o nosso dinheiro. Com 300 milhões, se somarmos 250 mais os 50 milhões de juros. Beleza. Andando um pouco mais na memória do nosso ouvinte e do telespectador, a prefeita pediu para fazer uma auditoria interna dentro da prefeitura, nomeou funcionários dela, e eis que essa auditoria interna, feita pela própria prefeita Rosinha, detectou uma ausência física de 110 milhões de reais. Ou seja, para ficar claro para o ouvinte, 110 milhões de reais sumiram dos cofres públicos através de aplicações financeiras feitas por várias empresas aí, na época que o Francisco Skeff era secretário municipal. Então, não percam a conta do lápis. 250 milhões do primeiro empréstimo, mais 50 milhões de juros, já falamos dos 300 milhões que ela já pegou emprestado. Se somarmos esses 110 milhões de uma auditoria interna feita por ela, mais 110 milhões, esse a gente não sabe para onde foi. Os 300 milhões, a gente não sabe onde ela aplicou. E agora, aquele circo feito na Câmara dos Vereadores, ela conseguiu aprovar a possibilidade de ir ao mercado financeiro para tentar até 1 bilhão de reais. Só que aí, vamos ajudar a prefeita. O marido dela disse no rádio que a dívida hoje com fornecedores é de 350 milhões de reais. Hoje, 350. Então vamos trabalhar em cima dos 350, porque eu não acredito nunca que ele vai conseguir 1 bilhão no mercado. 350 milhões, os juros hoje tá na faixa de 30% para banco. Bradesco, esses bancos na faixa de 30%. Se nós somarmos os 350 milhões, que é a dívida hoje, segundo o marido da prefeita, de juros a 30%, ele vai estar pagando 105 milhões de reais ao ano de juros, partindo do princípio que são 10 anos que tem para pagar. Olha o buraco que Rosinha meteu o contribuinte campista. Então, 350 milhões agora, com 105 milhões, nós chegamos, 105 milhões de juros ao ano, eu não estou nem somando os 10 anos, hein? Se fosse somente um ano, daria 450 milhões de reais. Cuidado se não errarem a conta, hein? 300 milhões do primeiro empréstimo, 110 milhões que desapareceram da prefeitura e agora 450 milhões, se nós partirmos do princípio que a prefeitura só vai conseguir os 350 milhões exatos do que o marido dela diz que a prefeitura deve. Com juros de 30%, 105 milhões ao ano. E aí, meus amigos, pasmem, nós chegamos a um valor de 860 milhões de reais. É isso aí, 860 milhões de reais. Aí eu pergunto a vocês, um governo que recebeu nos últimos 6 anos mais de 15 bilhões de reais. E ter que fazer empréstimo atrás de empréstimo, essa administração é ou não uma administração deficiente no que diz respeito aos gastos públicos? Será que alguém do governo tem a coragem de desmentir dados matemáticos? Desmentir a mim pode desmentir à vontade. Não tem problema. Eu quero saber dos dados matemáticos. Será que algum secretário municipal, será que o secretário de Fazenda, o secretário de Administração tem a coragem de desmentir dados matemáticos? Posso estar errando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos aqui. Mas esta é a realidade.
A prefeita já pegou um empréstimo no valor de 250 milhões, com juros foi para 300, até hoje não prestou nenhuma satisfação. A gente não sabe para onde foi o dinheiro. Não estamos dizendo que ela aplicou de forma ilegal. A gente não sabe para onde foi o dinheiro. Porque é um governo que não gosta de dar satisfação à população. Não gosta. Depois, 110 milhões desaparecem dos cofres públicos. É isso mesmo. A ausência física é a palavra que foi utilizada pelos funcionários da prefeitura que fizeram auditoria. Eu não criei essa palavra não, está lá no texto. Ausência física. 110 milhões de reais. 110 milhões de reais. Não estamos falando de 1 milhão, de 2, de 110 milhões. E agora, depois daquele circo armado na Câmara de Vereadores, a possibilidade de pegar até 1 bilhão, mas eu volto a dizer, se o marido da prefeita disse que a dívida é de 350 milhões, vamos trabalhar em cima de 350 milhões. Vai pegar no mercado a 30% de juros. Vai pagar 105 milhões por ano de juros. Que vai dar no final, meus amigos, 450 milhões. E se a gente somar tudo isso que a gente falou, 860 milhões de reais. E aí? Essa é a administração da economia? Essa é a administração que pede pra gente economizar? Essa é a administração que o Suledil diz que a prefeita está fazendo economia para pagar 13º de funcionário? Essa é a administração que confunde represado com dívida? Que usa a palavra represado para não assumir em público que a prefeitura deve e deve muito? A prefeitura do empréstimo. Uma prefeitura que está trincada, sacrificada no seu coração financeiro. Uma prefeitura que perdeu o rumo econômico. E eu talvez seja um dos poucos que trabalho na oposição que não acredito essa dívida à campanha política partidária, porque eu não tenho provas. Mas daí a negar os dados matemáticos, eu não sou nenhum idiota. A prefeitura deve muito, e a prefeitura não conseguiu, após o pleito eleitoral do ano passado, sair dessa crise. Uma crise que já botou na rua mais de 6 mil pessoas, uma crise que deixa as escolas acabadas, sem porteiro, sem vigia e agora sem diretor. Uma prefeitura que não consegue hoje gerir a coisa pública. Podem fazer política, tudo bem. Agora, administração estão em dificuldade. E os dados que estão aqui serão repetidos para quem está anotando. Primeiro empréstimo, 250 milhões com juros de 20%, juros da época. Dá 300 milhões de reais. Depois, uma auditoria interna onde se acha uma ausência física de 110 milhões de reais. E agora, querem ter um segundo empréstimo na faixa de 350 milhões, partindo do princípio que essa é a dívida alardeada pelo próprio marido da prefeita, vai pegar na faixa de 30% de juro, pagando 105 milhões ao ano. E olha só, tem 10 anos para pagar e detalhe, tem gente na administração pública batendo o peito e falando assim, ora, a prefeita Rosinha sai e a prefeitura fica. Então a gente não precisa cumprir a dívida toda dentro do mandato. Ora, pelo amor de Deus, fazer um contrato de juros, porque antes do final de agosto, segundo o próprio marido da prefeita, esse empréstimo não sai. Não tem obrigação de pagar até dezembro de 2016, não. Vai empurrar para o próximo governo. Isso acontece em outros lugares? Acontece, mas é um absurdo. É um absurdo você empenhar um dinheiro para que um outro gestor, que você não sabe a filosofia dele de trabalho, não sabe o mecanismo administrativo e financeiro que ele vai implantar na prefeitura, mas vai carregar uma dívida de uma incoerência administrativa de um governo passado? Ora, isso é no mínimo temerário. Isso é no mínimo desrespeitoso com o próximo gestor. É lógico que a prefeita sai e a prefeitura fica.
Essa prefeitura que é o nosso histórico. E aí ela vai ficar cambaleada, vai ficar pendulária no novo gestor, quando a gente espera que a cada gestão a administração pública melhore. Então esse discurso de dizer que pode fazer em 10 anos porque pessoa jurídica faz, porque qualquer governador faz. Mas se o governador fizer também está errado. Você não deve deixar dívida para outro governo. Você tem que fechar o seu livro de contabilidade dentro da sua competência de gestão. É permitido, mas é imoral. É legal, mas é imoral. Não se deve fazer isso com os gestores futuros. Então esse é o retrato da administração pública de Campos, que precisa ser levado por você, eleitor, por você, contribuinte, por você. Acordou, foi comprar pão, leva essa informação. Foi no jornaleiro comprar um jornal, leva. Foi para sua igreja, leva essa informação. Foi comprar carne no açougue, leva. Porque só informando isso dessa forma é que a gente desconstrói a propaganda oficial de milhões que a prefeitura gasta nos meios de comunicação para poder vender uma prefeitura que não é a que você vê na prática. Você anda aí em São Martinho, Aroeira, Correnteza, Lago do Garcia, vai lá para cima para Santa Maria, Santo Eduardo, vai Guandu, vai para todos esses lugares, vai para o Farol de São Tomé, e você vai para Santa Ana, vai para o Parque Santa Rosa, vai para todos esses lugares e você observa outra realidade. Uma realidade que falta tudo. E não sou eu que digo que falta tudo, são as pessoas que são entrevistadas. Lá em Mata da Cruz, até hoje a prefeitura esqueceu. Esqueceu da necessidade do povo. Então, é a prefeitura do empréstimo. É a prefeitura que busca uma solução para um desequilíbrio financeiro que a matemática comprova. Então, não é a oposição que diz, a matemática comprova. E detalhe, esse segundo empréstimo pode até não se concretizar se houver alguma ação judicial para segurar isso. Então, temos uma dívida enorme e não podemos mentir. Não podemos esconder a realidade dos fatos, porque quem vai sofrer no final somos nós, os consumidores, que receberemos os candidatos do governo na porta da gente, batendo palma e iludindo a população.